Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murti Beda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti 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 Om Namastê, Om Ishwara. Bem-vindo a todos vocês do Vedanta Brasil. Nossa aula de domingo, primeiro segmento, tá? Eu vou fazer uma breve introdução àquilo que é o resumo e também uma introdução, né, considerando que nós temos o Tassiano aqui, caindo de paraquedas no Vedanta Brasil. Então, eu vou dar uma pequena introdução para ele, do que distingue o Vedanta, os ensinamentos dos Upanishads, dos ensinamentos ou das práticas do mundo do yoga, e principalmente do mundo do Neo-Advaita ou do mundo New Age, no qual os satsangs são mais baseados numa atmosfera de silêncio, de paz, de brincadeira, onde quase todo mundo se sente mais relaxado, né? Mas o propósito realmente do Vedanta não é simplesmente relaxar a mente ou criar uma atmosfera mais silenciosa, contemplativa, satírica, né? Mas é simplesmente trazer à tona a ignorância a respeito da natureza da realidade, a real natureza do eu, porque aquela é a causa raiz que condiciona a experiência humana. Então, o ser humano, ele sofre porque ele é operado por noções, tendências profundamente arraigadas na mente subconsciente, inconsciente, através de muitos nascimentos. O ser humano sofre devido a esta ignorância cósmica universal que os compele, né, à identificação total com corpo, mente e sentidos, né? Então, nós sabemos, né, vocês do Vedanta Brasil já sabem exatamente todo o mecanismo que causa esse sofrimento psicológico humano, e a única solução para um problema, para uma doença que é fundamentada na ignorância, só pode ser o remédio do conhecimento. E o conhecimento é diferente da experiência. A experiência, por natureza, tem um início, um meio e um fim. Ela se modifica de momento a momento e deixa o indivíduo com uma água na boca, com gostinho de quero mais, quero mais, quero mais silêncio, quero mais experiência de paz, quero mais isso, quero mais aquilo, né? Então, eu também passei por tudo isso, e eu cheguei a um ponto no qual eu abandonei as minhas meditações porque eu estava cansado, né, frustrado com esta bem-aventurança derivada do Samadhi, porque sempre que eu suspendia as minhas sadhanas, a minha mente se modificava novamente e eu, mais uma vez, voltava a ser operado por tendências, por vasanas, por ignorâncias profundamente arraigadas na mente inconsciente, e eu me sentia assim, não, que libertação é essa que depende de eu estar em samadhi? Se eu saio da experiência do estado mental de samadhi, a minha libertação desaparece. Foi aí que o universo, que a existência, que Ishvara me colocou em contato com os conhecimentos dos Upanishads, né? Não diretamente através do Vedanta, mas através de gurus maravilhosos, lindos, que propõem fragmentos do Vedanta, né? Como vocês sabem, o meu primeiro guru que mais me inspirou, né? Que eu mais, talvez mais tenha amado, né? Eu com a minha personalidade romântica, foi o Nisargadatta Maharaj, embora ele não expusesse realmente um corpo de ensinamento completo que pudesse realmente cancelar todos os aspectos da alta ignorância que condiciona a experiência humana, né? O sofrimento psicológico humano. Então, isso para uma breve introdução do que nós estamos fazendo aqui. Já há uns 10, 12 anos eu estou ensinando Vedanta aqui no Brasil. Eu voltei para o Brasil e nós estamos no capítulo 14. Os capítulos 13, 14, 15, até o 18, eles são mais concentrados nos ensinamentos, né? Mais densos, com ensinamentos mais do Yin Yoga, né? O caminho, que é a realidade absoluta, né? Dita em outros termos, né?
Então, nós estamos tratando a natureza do ser real, que é o ser Nirguna Atma, né? Que é livre de atributos, livre de qualidades, propriedades, classificações, é simplesmente a existência, a consciência, a única realidade. Então, este é o ser de tudo e de todos nós, e que a menos que ele seja reconhecido diretamente, não somente intelectualmente, o Jiva vai sempre sofrer a problemática do sofrimento psicológico humano, vai sempre se sentir limitado, finito, inadequado e vai sempre ficar preso no ciclo de morte, vida e renascimento, até que esse conhecimento seja realmente, devidamente internalizado, né, diretamente. No capítulo 13, 14, 15, nós temos uma grande concentração dos ensinamentos dos Upanishads, por isso, Tassiano, eu dizia, se você achar que é um pouco muito vago ou unfamiliar a você, saiba que no começo é assim mesmo, tá? Você chegou aqui no momento que nós estamos abordando temas mais profundos, né? Mas Ishvara no comando, Ishvara te colocou aqui, significa que você está no local certo, no momento certo e que provavelmente você se beneficiará desta oportunidade. Ok. Ah, nós estamos vendo os ensinamentos que ele é, em geral, definido como Traiguna Vibhaga Yoga, que é uma yoga que poucas pessoas conhecem, mas é uma yoga upanishadica, vedântica, não é uma yoga simplesmente de ação e experiência, é uma yoga na qual o indivíduo ele procura compreender a real natureza da realidade como livre dos gunas. Os gunas são energias, energias são os blocos de construção do inteiro cosmos. Ela também é referida como Maya, o Prakriti de Maya, são as energias de Maya que permitem ao ser refletir a si mesmo, refletir-se, né? Como o cosmos, né? Isso tudo é devido ao poder de Maya, né? Então, o que é o Traiguna Vibhava Yoga? É uma yoga na qual o indivíduo vai compreender os blocos de construção do seu corpo-mente, os blocos de construção de todos os seres vivos e o bloco de construção de todo o universo inerte físico-material, que são essas três energias, Sattva, Raja e Tama, né? Então, essas energias elas precisam ser discriminadas, separadas, vistas independentemente, como aquilo que existe de mais sutil no âmbito do mundo fenomenal, do mundo físico, material e sutil também, tá? Então, tudo que nós conhecemos como objeto de experiência, pertencendo ao mundo sutil e esse mundo físico, material, tudo que a gente experimenta ali é tudo isso construído a partir das três energias que é a matéria-prima, né, que é o corpo de Maia, que é o poder de Maia, a capacidade de produzir essas energias, né, e a partir dessas energias o inteiro cosmos é projetado, sustentado e reciclado de momento a momento, né? Então, nós estamos vendo essa Traiguna Vibhaga Yoga, que é a yoga de discriminação entre a minha natureza material e a minha natureza real como consciência, existência, a única realidade. Como você vai fazer essa discriminação agora? Você vai fazer ainda a um nível ainda mais sutil, mais profundo, porque não somente aquilo que você é como consciência e existência é o mais sutil do sutil, mas aquilo que você não é em sua natureza mais sutil do sutil, dentro do âmbito de Maya, Mitya, é o que? São os três gunas, são energias mais sutis, são os bloquinhos de construção absolutamente sutil e invisível dentro do âmbito de Maia, elas são mais sutis do que o espaço. O espaço é um desdobramento das três energias, dos três. As três energias são referidas como gunas quando elas amarram o indivíduo, né, através do que eu quero, o que eu não quero, né? Amarram porque cada um de nós somos configurações a partir dessas energias mais fundamentais, mais sutis, mais primárias, isso vai constituir o nosso caráter, a nossa personalidade, e a nossa personalidade ela vai ser dominada por mais Sattvaguna, então é a
personalidade mais satívica, dominado por mais Rajoguna, uma personalidade mais rajásica, ou mais Tamoguna, uma personalidade mais tamásica. Então, nós estamos aqui não somente fazendo essa discriminação entre eu e o meu corpo, eu, a minha mente, mas eu e as energias que configuram e constituem o meu complexo corpo, mente, sentidos. É muito profunda essa discriminação, portanto, é importante a gente compreender essas três energias, que fundamentalmente elas não amarram ninguém em lugar nenhum. Então, o que que amarra quando a gente diz, porque os gunas são três energias? As três energias não são gunas, né? Mas essas três energias são realmente os blocos de construção. Tem um pouco de confusão em termos de, de verbalização de tudo isso, né? Porque, fundamentalmente, as energias elas não amarram ninguém. Mas quando elas amarram porque os jivas, né? Eles desenvolvem raga dvesha, né? Desejos e aversões por experiências e coisas e pessoas, né? Então, quando a gente desenvolve esses desejos profundos e compulsivos, né, e vinculativos, né? Então a gente tem uma expectativa, eu quero experimentar o que eu quero experimentar. E se eu tenho uma configuração dominada por Sattvaguna, eu vou querer um ambiente de um asha, paz, silêncio, música New Age, aquela coisa. Não, ninguém pode perturbar o meu meio ambiente. Então, o meu meio ambiente vem uma exigência da minha configuração dominada por mais Sattvaguna, que eu quero um ambiente compatível com a minha personalidade gúnica. Às vezes eu crio termos para facilitar a compreensão de tudo isso, tá? Então a minha personalidade saguna ou gúnica, para ficar mais específico, né, para nós aqui no Brasil, então, essa personalidade ela vai exigir um meio ambiente compatível. Se eu tenho uma personalidade mais rajásica, a jásica é responsável pela interação, pelo dinamismo, por toda a movimentação, os pranas que operam os nossos corpos, todas no macro e no micro, tudo é movido por determinadas energias. E essas energias que são responsáveis por muito dinamismo e muita ação, elas são chamadas de rajas. Rajas. As energias que são satívicas, elas são responsáveis por quê? Pelo conhecimento, pela sabedoria, pela inteligência, capacidade de ver as coisas como elas são, tá? Introspecção, meditação profunda, tudo isso, né? Desejo por mais e mais conhecimento, mesmo que seja no campo da ciência. Então, cada um de nós somos configurados por uma predominância, proporções maiores de uma dessas três energias. Isso vai fazer de modo que a gente fique preso na exigência, na demanda de que eu quero um meio ambiente compatível com a minha configuração gúnica. Então, qual é o problema disso? Por que que as energias acabam sendo chamadas de gunas? Gunas literalmente significam cordas, tá? Cordas que nos amarram. Então, ela é bem referida como guna porque o indivíduo, fundamentalmente, ele não é livre, a menos que ele possa aceitar as coisas assim como elas são, né? Se a minha personalidade mais satívica, ou mais rajásica, ou mais tamásica, dependa realmente do meio ambiente compatível, eu não sou livre, tá? Não sou livre. O exemplo mais extremo é o exemplo do yogi. O yogi, do Samadhi Yogi, aquele que desenvolveu uma tendência para entrar em meditação profunda, né? O assim dito Nirvikalpa Samadhi. Então ele fica preso naquilo. Porque toda vez que ele sai daquilo, ele experimenta a dualidade, eu e o mundo. E onde existe o mundo, existem desafios. E imediatamente os nossos gostos e desgostos, né? Desejos e aversões emergem e a gente tem dificuldade porque aquilo perturba a mente. Os desejos positivos, desejos por haver desejo negativo, aversão por haver alguma coisa, desejo por evitá-las, né? Tudo isso são forças que irão perturbar a mente do yogi. O yogi quer que o mundo desapareça para não haver nenhuma dessas perturbações, né? Mas ainda assim, o yogi, quando ele deixa aquele estado, ele experimenta a dualidade e a problemática da dualidade, porque ela não foi abordada devidamente, ela não foi neutralizada através do Atmayana, o autoconhecimento, tá? Não foi. Então, o que que vai tirar o yoga daquele estado maravilhoso de não dualidade, de nirvikalpa samadhi? Às vezes é um moscão. Aqui no Brasil a gente tem
um inseto chamado de moscão. Eu esqueci, tem um nome técnico também. Então, o yogi está meditando em profundo samadhi, aí chega um moscão, dá uma mordida no nariz do yogi, e aquilo tira o yogi do estado de Nirvikalpa Samadhi. Ele tinha controle sobre isso? Não. Então, se ele tiver apegado àquele ambiente, naquela atmosfera mental chamada de yoga, ele vai ficar muito bravo, muito, não, mas vai ficar muito frustrado, irritado, né? Que moscão é esse? Como é que vocês não evitaram que essa mosca viesse me morder? Eu que sou o grande yogi, etc, etc, né? Então, a gente não tem controle sobre o campo de nossas experiências, e você ficar preso na exigência de que tem que ser do modo que eu quero é um setup, né? É uma armadilha, uma cilada, como é que se diz? Setup? É uma configuração que destinada a causar sofrimento, porque a gente não tem controle a respeito do nosso campo de experiência. Hoje está tudo bem, amanhã acontece uma coisa a nível mundial, ou financeiro, ou político, uma guerra, aí já muda tudo, a gente não tem. Então, a gente, para ser livre, a palavra libertação significa ser livre das exigências, as necessidades, as demandas, por qualquer que seja a situação, qualquer que seja a experiência, qualquer que seja o objeto, estejamos em contato, tá? Então, liberdade é uma coisa muito radical. No Vedanta, liberdade é liberdade mesmo, entendeu? Não é essas liberdades temporárias, momentâneas, de me sentir mais relaxado, mais pacificado emocionalmente, mentalmente. Liberdade é aquilo que quando chega, chega para ficar, porque você compreendeu aquilo que é sempre, somente e sempre livre, que é a minha real natureza como Satchitananda Brahman, consciência, existência, a única realidade. Então, é isso que distingue o Vedanta, e nós aqui estamos fazendo essa discriminação, porque Vedanta afinal de contas, né, culmina com a discriminação entre o real e o irreal, a discriminação entre Satya e Mithya, entre espírito e matéria barra energia, a discriminação entre o eu falso, o Ahamkara, o ego, né? Então, nós estamos fazendo essa discriminação, discriminando a consciência de que de algo que é inerente, mais do que inerente, é intrínseco a este universo Mithya, que são as três energias profundamente sutis, profundamente invisíveis, e ainda assim a gente compreende por inferência, através de todo o ensinamento que nós vimos, né, no capítulo 14, nós estamos fazendo hoje o resumo do capítulo 14. Todos esses últimos meses, no capítulo 14, foram para explicar para a gente, de modo que a gente possa compreender o que são essas energias, o modo qual elas se tornam gunas, cordas que nos amarram, e o mecanismo, né, porque elas se tornam gunas devido ao desenvolvimento nossos de objetos de atração e repulsão, de desejos e repulsão, né, de desejos objetos, experiências, né, que eu quero e que eu não quero. Então, isso tudo é parte do mecanismo, né, do Jiva. O Jiva é que atribui realidade às energias, a configuração do corpo-mente, que fundamentalmente são as três energias, fundamentalmente são os elementos primários, elementos químicos, que constituem cada corpo físico de cada ser vivo. Então, a gente atribui, primeiro, realidade em tudo isso, né? E depois a gente quer viver feliz num corpo fundamentalmente, extremamente vulnerável, impermanente, né? Limitado pelo tempo, pelo espaço, e aí o indivíduo sofre, né? Mas a discriminação aqui é entre eu, Atma, e essas energias extremamente sutis, extremamente invisíveis, que ainda assim eu compreendi que elas são os blocos que constituem e configuram o meu corpo, mente e sentido, né? A minha natureza material e a minha natureza espírito. Espírito, existem diversos nomes, né, atribuídos a esses dois princípios, Satya, Mithya, né? O espírito e a matéria e a energia são a mesma coisa, as mesmas coisas. Então, os gunas, né? Mas o objetivo aqui não é somente de compreender esses bloquinhos, esses tijolinhos de construção do nosso corpo, mente e sentido, mas é também compreender que é um problema eu estabelecer a minha identidade com base a esse corpo, mente e sentidos,
que são configurações a partir dessas três energias. Então, primeiro a gente vai compreender o que? A definição dessas energias, depois a gente vai compreender o modo o qual essas energias, né, nos amarram, se tornam gunas, né, cordas que nos amarram, né, através do desenvolvimento do que eu quero, como quero, e o que eu não quero, porque não quero, né? E depois nos dá algumas indicações do que a gente possa, o modo qual a gente possa identificar quais dessas três energias elas dominam a minha personalidade mental e emocional, tá? Então a gente vai identificar se eu tenho a personalidade mais dominada por Sattva, por Rajas, por Tamas, a gente viu tudo isso, né? E depois a gente vai ter a oportunidade de compreender o que ocorre com a alma individual quando ela deixa o corpo, uma alma que é mais dominada por Satya, uma alma que é mais dominada por Rajas e uma alma que é mais dominada por Tamoguna, né? Tamoguna sendo a energia de Maya que permite a grossificação das energias mais sutis. São todas energias sutis, né? Também tamas. Na medida que elas vão se combinando, se desdobrando, elas vão se grossificando e elas são responsáveis, o Tamoguna, pelo mundo físico material, o qual nós experimentamos. Então, o objetivo aqui é que a gente não somente compreenda tudo isso, não somente compreenda o que ocorre com a alma individual quando ela deixa o corpo físico, né, dependendo da predominância agúnica operando na sua vida, né, como não no momento da morte, né, não é uma coisa no momento, se é no momento da morte eu estou mais rajado, estou ferrado, tenho que voltar para o planetinha dos bárbaros. Não, em geral, cada um de nós tem uma configuração, tá? E essa configuração vai ser responsável por assim dizer, uma viagem da alma individual, né? Para locas superiores, ou retorno aqui, né, ou para locas até mesmo inferiores. E aí é um campo mais do esoterismo, que não é realmente o tópico favorito nosso, do Vedanta, e muito menos meu, né? E mais importante de tudo isso que a gente compreende através da compreensão do que sejam essas três energias, é compreender que existe a possibilidade de transcender a identificação com os corpos, os corpo, mente, sentidos, que são configurações a partir dessas três energias. Como é que eu vou transcender a identificação com a minha personalidade única, assim por dizer, né? Então eu tenho que compreender e transcender, né? Reconhecer aquilo que é a minha real natureza, que é a luz da consciência que ilumina, revela e conhece a natureza material, a natureza dos gunas, a natureza de Maya, a natureza dessa projeção aparente que ilude quase todos os seres vivos, 99,99999%. Então, o objetivo é o que? Você transcender essa identificação com os gunas, que é um ensinamento, embora diferente, mas é similar aos demais ensinamentos. Você vai compreender as cinco coxas, né? As cinco bainhas, né? E aí você vai transcender a identificação com aqueles cinco níveis de experiências humanas, né? Você vai compreender os três corpos, você vai se desidentificar dos três corpos e assumir a sua identidade como a consciência que ilumina e revela os três corpos. Então, é sempre o Vedanta, a ferramenta final e que liberta realmente é o Viveka Shakti, a discriminação, que é o centro, né, da nossa mente mais elevada, a capacidade de compreender. O nosso intelecto, ele depende muito de Satyavaguna para fazer discriminações, discernimentos, determinações, o tanto quanto mais claras e possíveis, né, e precisas possivelmente, tá? Então, o objetivo é reconhecer a minha natureza além dos três gunas como consciência, existência, a única realidade. E as nossas escrituras sempre sugerem, apontam para o fato de que existem conhecimentos de todas as naturezas e o autoconhecimento é o único conhecimento realmente que liberta o indivíduo da problemática humana, problemática do samsara, né?
Então, essa sabedoria libertadora é o conhecimento mais elevado, né? De fato, o Vedanta possui. Nós temos duas definições do que é o Vedanta. A literal é Vedanta, o final dos Vedas, ensinamentos que foram revelados para a humanidade, né? E o Vedanta são os ensinamentos finais que proclamam, né, a real identidade do Jivatma como idêntica à Paramática, ou Brahmatma, como queiramos, né? Então, nós somos de natureza consciência e existência infinitamente não limitados, né? Mas essa consciência, ela se reflete no aparato intelectual humano e quase que invariavelmente esta consciência refletida, esta consciência humana, ela se identifica com o instrumento de experiência, ela se limita através das limitações inerentes a todo e qualquer complexo corpo, mente, sentidos, instrumentos, né? Então, esta identificação com o instrumento causa grande sofrimento e dor, sendo a dor maior a dor imposta pela temporalidade, né? Que tudo aquilo que é constituído, configurado, tem uma data de nascimento e uma data de óbito, né? Tudo aparece e desaparece. Isso é uma coisa muito revoltante, muito indignante para a maioria dos seres humanos, principalmente aqueles menos espiritualizados, assim por dizer. Portanto, este é o conhecimento o único conhecimento, conhecimento real, conhecimento superior, e é um conhecimento muito distinto de qualquer outro tipo de conhecimento. O esoterismo é conhecimento também, mas é conhecimento no âmbito da dualidade, tá? Eu vou ter experiências que me permitem uma certa compreensão mística, abstrata, esotérica, de ordens interdimensionais, ou disso e daqui. Tudo isso é conhecimento dentro de Mitya, eu e um objeto de conhecimento. O Atmayana, que é o tema do Vedanta, dos Upanishads, é um conhecimento a respeito da real natureza do conhecedor, de tudo aquilo que existe no âmbito da dualidade, o conhecedor e o conhecido. Então, é um conhecimento a respeito da real natureza do conhecedor, porque a real natureza do conhecedor é a única realidade. É a natureza, a real natureza de tudo, de Deus, a natureza, a real natureza deste mundo físico material projetado, né, na consciência, projetado em Brahman. Então, este é o único conhecimento que resolve. E esse último estágio dos ensinamentos do Gita, nós iremos abordar muito esses temas mais profundos, né? Sobre o que é esse conhecimento, mas só para fechar, existem duas definições do que seja o Vedanta. A primeira é o Vedanta, o final dos Vedas, e o segundo é o conhecimento que coloca fim à necessidade de mais conhecimentos como meio de me resolver, de me completar, de me satisfazer. Se você obtém o autoconhecimento, os outros campos de conhecimento se tornam meros hobbies, ok? Hobbies. Ah, não, eu gosto de compreender melhor a arte. Eu gosto de compreender melhor política, geopolítica. Eu gosto de compreender qualquer que seja o conhecimento no âmbito desta ordem dualista, né? O conhecedor e o conhecido são conhecimentos que jamais irão produzir a satisfação completa, plena, cheia, que só é possível através do autoconhecimento, o conhecedor, o investigador conhecendo a si mesmo, tá? E mais uma vez, eu não me canso de afirmar isso, e esse conhecimento é um conhecimento além do conhecimento informativo, em conhecimento teórico, né, intelectual, que os estudantes Vedanta obtêm através dessas classes. Esse conhecimento é chamado Parokshayana, que é o conhecimento direto e imediato. Existe uma expressão no mundo por aí, né, principalmente eu via isso muito com o Nisargadatta Maharaj, é que o autoconhecimento é um fenômeno súbito, tá? Mas o processo de amadurecimento é lento e gradual. Tá? Então, o processo de amadurecimento é lento e gradual. E a aquisição do conhecimento
dos ensinamentos, o corpo de conhecimento, você compreender isso é parte desse processo de amadurecimento, porque a gente pode ter o conhecimento de todo o corpo de conhecimento upanishádico, vedântico, e ainda assim a fruta não amadurece, entendeu? O amadurecimento da fruta depende de compreender a lógica por trás desses ensinamentos que revelam indiretamente a real natureza do buscador, do investigador, mas compreender isso do ponto de vista lógico total. Existem milhares e milhares de acadêmicos dos Vedas e dos Upanishads que fazem discussões, né? Os eremitas, tem diversos nomes para esses acadêmicos, né? E a grande maioria deles não realiza o ser, porque a fruta não amadureceu. E isso volta a um tema que eu adoro falar sobre isso, eu não falo muito frequentemente para não assustar ninguém, é que o amadurecimento, como é que você vai ver o quanto você esteja maduro? Você vai medir este amadurecimento através do o quanto seja intenso esse desejo pelo autoconhecimento direto. Este é que é o sinal do amadurecimento da alma individual neste processo de busca, tá? O quanto eu quero realmente esta realização do meu ser, custe o que custar, tá? Porque o primeiro nível é mais acadêmico, é mais informativo, é mais teórico, e a gente vai assimilando até que a gente não tenha a menor dúvida, até que a gente tenha uma total confiança na lógica apresentada pelos Upanishads, que revelam a real natureza do corpo-mente como consciência pura, infinita e ilimitada. Uma vez que essa compreensão seja clara, ainda assim, outras qualificações serão necessárias e a mais importante, como nós sabemos, é mumukshutva, que é o desejo ardente, o desejo intenso para assimilação e internalização. E este é um evento que ocorre, tá? Ocorre subitamente, como algumas pessoas, como foi no meu caso, quando a gente menos espera, né? Em termos, né, analógicos, a ficha cai e você se dá conta, tá? Então são duas coisas distintas. A maturidade ela vem através do desejo intenso, que tecnicamente é apresentado como mumukshudva. A maturidade é uma maturidade que nos compele a abandonar a busca por outros objetos de satisfação sensoriais, isso e aquilo, ou até mesmo mais conhecimento informativo disso e daquilo. Não, agora eu estudei a filosofia de Vedanta, agora eu vou estudar a filosofia taoísta, a filosofia cristã, vou estudar todas as filosofias do mundo. Este é um acadêmico, é um estudioso acadêmico, que ainda assim não desenvolveu a maturidade de permitir que qualquer que sejam esses estudos de filosofias religiosas, espirituais, possam realmente transformar, porque falta o elemento mais fundamental, que é esse desejo intenso, tá? É o desejo que eu observo pelas as opções, né? As escolhas das pessoas, né? De estarem mais presentes neste processo ou estarem distraídos muito frequentemente fazendo outras coisas, né? Vocês já notaram que eu tenho uma dedicação por esse grupo e por propagar esses ensinamentos a vocês, que onde eu vou eu faço as minhas aulas, né? Mas as pessoas, porque ela é bom para um lugar no final de semana, ela já fala, não posso porque eu vou estar numa outro lugar. Todo mundo tem internet, todo mundo pode pausar pelo menos por uma hora no sábado, numa hora no domingo, mas não, isso também denota que o desejo não é tão intenso, tá? E não é que não, você não precisa das aulas do professor, você vai fazer o seu Nididhyasana sozinho, vai fazer o seu Shrava. Não, a maioria das pessoas, ou elas fazem essas aulas aqui, ou eu duvido que muitas pessoas façam realmente a revisão dessas aulas, assistindo os vídeos e depois fazendo anotações, resolvendo dúvidas. Então, o Shravana, ele ou é aqui, porque existe uma força maior quando você está na classe, principalmente presente, com o vídeo aberto, né? E em casa as distrações são maiores ainda, e aí o poder, né, dessa transmissão ele é diminuído, né? Então, isso para elucidar o fato de que Mumukshutva, que é esse desejo intenso, que é o terceiro desejo,
é o terceiro D entre os quatro Ds, que são as qualificações apresentadas pelo Vedanta, né? Que é simplesmente a discriminação, uma mente capaz de determinar, discernir e compreender, né? A despaixão, a ausência de apego aos meus objetos de desejos, né? E depois a disciplina para controlar, né, os órgãos dos sentidos, os órgãos da ação, a mente e desenvolver uma força, um equilíbrio mental, emocional e foco que nos permita, né, entrar nesse processo upanishádico, né? E o último D, o último aspecto das discriminações, das qualificações necessárias é o desejo intenso pela autoconhecimento que liberta. Swami coloca aqui em suas palavras que é um conhecimento libertador que liberta o indivíduo enquanto vivo. A libertação enquanto vivo faz, ele concede ao indivíduo um status, né? Um status, uma expressão, tudo que existe nesse mundo, ele recebe nomes, Qualquer coisa, qualquer fenômeno recebe nomes, rótulos, né? Então, o que é este indivíduo que obteve o autoconhecimento e se libertou do samsara, né? Então, ele é dito ser um yani, ou em outros termos, Jivanmukti, né? Jivanmukti é aquele que está liberado, yani é aquele que tem a sabedoria, eu sou o ser, a única realidade, a sabedoria direta, livre de qualquer sombra de dúvida. E o Jivamukta, ele se refere mais a liberado, né? É o Jiva que foi liberado enquanto ainda encarnado, tá? Enquanto ainda encarnado. Ele serve para distinguir, né, em oposição a um outro conceito vedântico, que é o Videhamukta. Videhamukta é o quê? Aquele que foi liberado após a encarnação. Deixou o corpo, foi embora, ele não é sujeito à reencarnação e existem, né, conceitos que explicam o porquê o indivíduo se identificou com Brahman e ele se dissolve em Brahman como Brahman. Ele compreendeu que a minha real natureza não é o corpo, mente, sentidos, portanto, eu sou a consciência, eu me dissolvo na consciência, como consciência, muito embora a consciência não seja uma entidade que experiencia dualidade alguma, porque é a única realidade, mas ainda assim o indivíduo, estando satisfeito, ele fala assim, não, eu estou satisfeito, mas de um ponto de vista mais prático, o Videhamukti é aquele que não é chamado de volta aqui, porque ele já não tem o desejo pela dualidade, ele já não tem o desejo por um retorno a este campo no qual nós experimentamos todos os pares opostos, todos os objetos de prazeres e dores, ele aprendeu a lição através de diversos nascimentos. Então, o Videhamukta é aquele que livre da reencarnação, que pode parecer um pouco terrível para algumas pessoas, né? Mas, por outro lado, é uma consequência natural de ser um Jivan Mukta, tá? Tudo depende do quanto o nosso corpo causal esteja livre de fantasias e ilusões, né, sutis, subconscientes, de que não, mas se eu tiver isso ou aquilo, essa ou aquela experiência, eu vou ser ainda mais liberado, entendeu? A história da cerejinha em cima da torta que eu citei ontem, né? Não, o indivíduo que já não tem mais nenhum desejo, porque ele sabe que nada pode ser adicionado, nada pode ser subtraído daquilo que ele é como consciência, como existência, esse indivíduo é aquele que não possui mais energias de desejos por haver, desejo por evitar, desejo por continuidade, desejo por resolver conflitos kármicos e voltar de novo e de novo. Ele compreendeu, ele transcendeu a identificação com todo o processo kármico inerente, né, a esse sistema de Ishvara, né, a causalidade. E ele é dito ser um Videhamukti, aquele que não será sujeito a novas encarnações. Swami, ele explica que eles não nascem, nem mesmo durante a criação, porque nós sabemos, segundo as nossas escrituras, a criação
ela passa através de milhões de anos, né, um período de dissolução, ela permanece ali naquilo também referido como pralaya, né, e aí, quando Maya e Ishvara, assim por dizer, né, eles retiram essa projeção, né, Maya, né, em termos assim de brincadeira e piadinha, Maya ficou cansado de toda essa projeção, aí falou assim, não, eu vou me retirar, vou tirar uma soneca. Quando ele tira uma soneca, todo mundo é retirado. Então, todo mundo desaparece, tá? Então, o Vidyaramukta, né? Ele não, ele não morre, né? Quando o Ishara decide de retirar todo mundo. E depois, quando Ishvara traz de novo o Srishti na criação, a manifestação, a projeção, eles não nascem de novo, porque eles já não são sujeitos ao nascimento e à morte, porque eles estão devidamente identificados com sua real natureza, como a consciência, aquilo que existe, assim por dizer, antes ou além ou por trás de Maya e a projeção desta ordem mítya aparente, tá? Então, eles não sofrem a morte na dissolução, não sofrem o nascimento no início da nova criação. Assim, tendo introduzido esse assunto, Krishna dá base ao ensinamento. Ah, Deus é a causa da criação, Maya, mais precisamente. Nós temos dois princípios operando neste mundo. Um é o princípio Chetana e o outro é a Chetana. Chetana é simplesmente a senciência, a consciência. A Chetana é o mundo material, é a matéria, são as energias que são fundamentalmente inertes, né? São dois princípios distintos, né? Um é senciente e o outro insenciente. O Vedanta ele explica Ishvara como a somatória desses dois princípios, tá? A senciência Satya de Brahman e a matéria, né? Que no caso o Sattva-guna, mas isso não aparece aqui não. Tá? E aqui do Senhor se refere mais a Brahman, tá? Mas a definição de Kishwara é simplesmente a consciência mais o reflexo da consciência que ocorre no âmbito de Prakriti, né, das energias. No capítulo 7, Chetana, princípio senciente, era chamado de Paraprakriti, vocês devem lembrar. E no capítulo 13, este mesmo Chetana, esse princípio senciente, era chamado de Purusha, e o espírito, né, e a Chetana era chamado de Prakriti, né? Purusha, Prakriti, Parani, Paraprakriti, no outro capítulo, né? E assim por diante. Diversos nomes, né, denominações apontando para sempre o mesmo conceito. Esse universo nosso é constituído fundamentalmente por matéria e espírito. Se tudo aqui é constituído por matéria e espírito, nós também somos constituídos por matéria e espírito. E cabe compreender, mais uma vez, que energia também é matéria. Energia é matéria sutilizada. As três energias, não importa o quanto sutis elas sejam, também são matérias. Matérias é sinônimo de totalmente inerte, sem ciência própria. Elas simplesmente se movem. Tá? Então, o que é a ciência? A ciência é um fenômeno muito incrível que ocorre na medida que essas matérias inertes produzem um aparato refletor no qual a consciência reflete, a consciência, a existência reflete neste aparato refletor, produzindo, né, a consciência humana no micro aspecto da experiência humana e no macro nível, né, produzindo, né, um reflexo no Prakriti de Maya, condicionado por essas três energias extremamente sutis, tal qual um aparato refletor irá refletir os três pilares deste universo, que é Ishvara, o mundo Jagata e os atores Jivas, tá? E é dito, segundo as nossas escrituras, que estes três princípios que configuram esta ordem aparente servem ao propósito de, de permitir ao Jivatma, né, ao ator, de interagir nesta dualidade, nesta ilusão, nesta, né, nesta ignorância, né, que é a atribuição de realidade a tudo isso, né, até que ele compreenda que a real natureza da realidade é a sua própria consciência, a sua própria existência.
né? Isso é obtido através de meditações muito profundas, e cabe ressaltar que a meditação do Vedanta não é um esforço para acalmar a mente, não é um esforço para silenciar a mente, não é um esforço para obter um estado de samadhi, mas é um esforço para compreender essas declarações finais dos Upanishads, que estabelecem a real natureza do Jivatma como puro espírito, pura consciência livre e independente. Então, que meditação é essa? O ser, a consciência, não é um objeto de conhecimento, portanto, não é um objeto de devoção, não é um objeto de meditação ou de experiência. Este ser que nós somos é a natureza do sujeito real. Então, essa contemplação, esta meditação, é a meditação extremamente profunda que precisa ser feita no silêncio do coração e da mente de cada um de nós, até que esta compreensão seja absolutamente clara e livre de qualquer sombra de dúvida, e até que o nosso dia a dia venha refletir esta convicção de autoconhecimento. Ok? Então, são esses dois princípios: Chetana, Achetana, princípio senciente, princípio inerte. Swami apresenta alguns exemplos aqui. Geneticamente, os pais, né, cada um deles tem a genética deles, eles apresentam os seus genes, e os filhos vão ser uma combinação de ambos, né? Então, do mesmo modo, existe até um conceito de que Maya é a esposa de Brahman, Brahman é o princípio masculino, Maya é o princípio feminino, e o universo é criado através desta união, né? São analogias, simplesmente, né? Simbolismo. De outra forma, tecnicamente chamado de Atma Anatma Mishra. Eu sou a mistura do ser e do não ser, do espírito e da matéria, né? Da consciência e das energias inertes. Assim, nós podemos inferir um outro aspecto. O Prakriti de Maya, que são as três energias, é responsável pela origem da minha natureza anátima, tá? Então, nós temos duas naturezas, tá? Eu tenho chamado isso de natureza saguna, ou mais especificamente relacionada a este capítulo, a minha natureza gúnica. Essa minha natureza gúnica, né, é a minha natureza material, energética, tá? Então, é o anátma. Eu tenho a minha natureza substancial, física e sutil, né? Física, mental, emocional, causal, né? Então, é a parte anátema do meu ser. Nós todos temos a nossa parte substancial, a nossa parte material, a nossa parte inerte, né? E a mente humana, que possui também dois aspectos inerentes a si mesma, uma é a parte substancial, é a parte inerte, tá? Os pensamentos são energias inertes. O ego é uma energia inerte. Um conglomerado de conceitos e noções que desenvolvemos a respeito do eu, né, que são absolutamente equivocadas, são ilusões, são fantasias, porque essas noções se modificam de momento a momento. Então, todos nós temos essas duas partes, né? A parte material, que é o físico, a parte inerte, que é o físico, que é o sutil, que é o mental, que é o emocional, tudo isso são energias inertes, né? Mas nós temos também a parte que é o Atma, que é a consciência sem a qual este corpo-mente anátema, esse corpo-mente inerte, ele somente é matéria, as três energias, os cinco elementos básicos num processo de putrefação, tá? De decomposição. Então, existem dois princípios, um é o espírito e uma é a matéria, e a nossa natureza gúnica, a nossa natureza prakriti, a nossa natureza dos elementos, né, que nos constituem, é aquilo que, que produz o que nós chamamos de ahamkara, né, que é essa consciência refletida. Eu estou dizendo isso porque essa consciência refletida, ela é a única coisa na qual nós podemos nos agarrar, tá? Mas
Muita atenção, esse agarrar não é uma identificação com a consciência refletida, né? Mas saber que este reflexo que ocorre devido ao fato de eu haver um aparato refletor, tá? Chamado corpo sutil, produz uma consciência refletida, e essa consciência refletida é que precisa ser rastreada à sua origem, à sua real fonte, à sua real identidade, porque as declarações finais dos Upanishads são sempre as mesmas em palavras diferentes. Esta consciência refletida é de natureza idêntica à consciência original. Consciência original não é uma entidade que experiencia o mundo e ela também não é um objeto que possa ser experienciado pelo jiva do mundo. Essa consciência original, ela é infinitamente ananda, é uma sem o segundo, a única realidade, a existência, a consciência que concede existência à consciência a todos os objetos inertes e os objetos sencientes, tal como nós. Então, a mente é matéria inerte, os pensamentos são matérias inertes, a emoção é matéria inerte. Então, o que é realmente o Atma, o que é realmente o Satya, o meu espírito, o que é? Se tudo isso, né? Eu me identifiquei com os pensamentos, as emoções, a beleza física, né, o processo de envelhecimento. Estou me identificando com tudo, tudo, tudo. Estou me identificando com matéria inerte, eu, a consciência, me identificando com aquilo que é absolutamente inerte. Então, o que é o princípio senciente, né? O que é o espírito real de tudo isso, né? É a luz da consciência, né? Que uma vez refletida no corpo sutil devidamente preparado, purificado, refinado, né? E lá iluminar o nosso campo de experiências de modo que eu possa compreender melhor essas interações, desenvolver maturidade até que eu possa inquirir, investigar sobre a real natureza desta ordem aparente sob a luz dos ensinamentos do Vedanta, que irá provar, através de todas as suas escrituras, que o que a gente experimenta durante o estado de vigília e do sonho é simplesmente uma ilusão, tal qual o mundo dos sonhos, tá? E que a única realidade é a consciência. Então, nós temos esses dois princípios, o Purusha, que é o espírito, né? E nós temos a nossa ordem material, que também em outra perspectiva é chamada de Purusha, e o outro é Maya, nosso Prakriti, né? O nosso Purusha é livre de atributos, a nossa natureza saguna, ou do Prakriti, é chamado de Ahamkara, né? Simplesmente o impostor, aquela matéria inerte que rouba a consciência daquilo que é a única fonte de consciência, que é a nossa natureza intrínseca. Ele assume o Ahamkara, que é um pensamento, uma noção, um conceito a respeito de mim, que quase sempre desenvolve conceitos grandiosos para tentar esconder o sentimento de inadequação, limitação, finitude, insuficiência, que é inerente a toda a configuração a partir das energias inertes, né? Então, nós temos essa natureza material a partir do Prakriti, dos gunas, e a natureza da consciência. Um é o espírito, né? E o outro é matéria. Um é o Ahamkara, né? Que é a identificação dessa consciência, a única realidade, com um instrumento que produz todas essas ideias e noções a respeito de si, de nós mesmos, né? Então, o objetivo de todo o ensinamento do Vedanta é para que eu aprenda a identificar o que é minha natureza material e o que é minha natureza real, o espírito, né? O Atma, a consciência, a existência. Eu preciso identificar o que é. Eu sou uma mistura de ambos. A gente já determinou aqui que todos nós somos uma mistura de ambos. A identificação com a nossa natureza material causa grande sofrimento, porque tudo que ocorre dentro do âmbito deste mundo material é sujeito ao aparecimento e desaparecimento. Então, isso é um transtorno para a mente do Jivatma, né? Então, a única solução é reexaminar e estabelecer a nossa real identidade naquilo que é realmente a nossa real identidade, que é o espírito, a consciência,
livre de qualquer qualidade, atributo e propriedade, né? Então, o objetivo é a gente conseguir identificar o que é real, o que é irreal, o que é realmente o espírito, o que é matéria e energia, o que é realmente senciente e o que é absolutamente inerte. Investigar os pensamentos, a mente do Ahankara, tentando rastreá-los, compreendê-los em sua real natureza, é o processo dos ensinamentos do Vedanta, né? E aí a ideia é que eu possa individualizar, identificar, discriminar isso, não, isso aqui, não, isso aqui é o meu ser real. Aí daqui a pouco você vê que esse seu ser real ainda, ainda assim é uma ilusão, porque ele é colorido por características, qualidades, defeitos, sobreposições, entendeu? Sobreposições dos atributos que são inerentes ao nosso corpo inerte. E o corpo inerte também é a mente com seus pensamentos, seus sentimentos, suas ideias grandiosas, suas ideias, né, diminuídas, né? Qualquer que sejam as ideias, são matérias inertes. Então a gente tem que ir gradualmente fazendo essa viveka, essa discriminação entre, né, a consciência e aquele aspecto da minha identidade humana que vai chegando cada vez mais, na medida que eu vou compreendendo que eu não sou o corpo físico, aí eu começo a entrar no âmbito da compreensão de que eu também não sou as minhas emoções, os meus pensamentos, aí você vai indo, vai indo. No final das contas, a dificuldade é grande, porque é tão sutil, os atributos se tornam tão sutis quando você faz esse Atmanatma Viveka, no seu estágio final, é por isso que a única solução é a meditação profunda, é o Nididhyasana profundo, tá? Deixando que os ensinamentos passem por nós e que nos transformem, né? Em vez de que a mente passa pelos ensinamentos, e quanto mais rápido, melhor, quanto mais Upanishads, melhor. Não, os ensinamentos têm que passar por nós para que eles possam nos transformar, né? Então, este é o objetivo do Vedanta, a minha natureza materialista, que é o Ahankara. Não que o Ahankara deva ser negligenciado. Aqui eu mudei um pouco as palavras do Swami para vocês, porque o Swami ele fala quase sempre para um grupo de 100 pessoas, as pessoas vão mudando, ele vive lá numa cidade, né? Chennai, muita população, né? E pessoas de todos os níveis, né? E o arrancara, não que o arrancara deve ser negligenciado, porque sem o arrancara você não vai poder viver a sua vida, não vai poder transacionar. É um instrumento, é uma noção do eu identificada com corpo-mente, porque você vai lidar com pessoas identificadas com corpo-mente e todos os projetos, né, todos os trabalhos, as realizações em grupo ou individuais, elas dependem desta identificação com a arrancara e os seus desejos e propósitos mundanos, né? Então você não pode negligenciar o arrancara, porque sem ele você não é mais funcional no mundo. Mas de um ponto de vista mais espiritual e profundo, eu diria, eu estou dizendo que o arrancara, não que você deva negligenciar o arrancara, porque sem o arrancara, né, você, a consciência sem o arrancara, o seu real Atma, o seu ser, não poderá ser realizado. O ser não poderá ser realizado pelo Jiva Atma sem o arrancara. Então, a minha edição aqui é não que você negligencie o arrancara, porque sem o arrancara o ser não pode ser realizado. Então, é somente em Mitya que Satya pode ser realizado, e Satya, que é a consciência, ela necessita de um instrumento no âmbito desta dualidade, o instrumento é o corpo, mente, sentidos, que ele nasce e através do nascimento ele sofre essa ignorância, esse véu da ignorância que o compele a identificar com corpo, mente, sentidos, e é somente através deste arrancar que este arrancar, através de um processo longo de purificação, refinamento e qualificação, ele vai compreender que ele, em realidade, é o ser, é a consciência de natureza infinitamente não limitada. Este arrancar é necessário para o nosso processo espiritual, esse arrancar é necessário para que a gente possa viver neste mundo material, com valores mundanos, o que seja, ok? Então, o objetivo é esse, né?
identificar o ser, discernir, né? Discriminar ele do não ser, compreender que nós, para vivermos, nós vivemos através de uma mistura entre matéria e energia, o ser e o não ser. A ignorância cósmica é tal que compele todos os vivos humanos à identificação com o não ser, com o corpo-mente, né? E essa identificação ela se torna tão sólida que as pessoas se tornam obcecadas com o ego, o ahamkara. O ahamkara é não somente o corpo físico, né, mas os pensamentos que surgem refletidos nesse complexo corpo-mente. Os pensamentos também são inertes e quase que invariavelmente eles são uma grande ilusão, uma grande fantasia, né, sempre ali viajando, criando ideias falsas a respeito daquilo que ele realmente é, muito frequentemente criando noções muito auto-insultantes, né? Dizendo, eu sou pequeno, eu sou inadequado, eu não saio mais de casa, eu estou na maior deprê, ninguém me ama, ou ideias grandiosas, né? Eu sou o máximo, né? Então, o arrancar é aquela identificação com o processo, né, derivado do corpo-mente interagindo com os outros objetos no campo, né? A identificação com este arrancara vai criar muito sofrimento, muita dor, muito problema, né? Então, em vez de você viver e morrer identificado com este arrancara, você deve aprender a identificar a sua real natureza como Shakti Chaitanya, a consciência testemunha, que testemunha o corpo, a mente, né? Ela é o espírito, é aquela única fonte de ciência, né? Que ilumina e revela tudo que existe no âmbito de Maya, né? Ok, então a gente faz uma pausa, pausa de 10 minutos, como sempre, a gente volta já já. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Om Om Shwara Namaste